Hot News. Olá, eu sou o Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. E hoje nós recebemos nos nossos estúdios Alex Mário Almeida, ele que é gerente de prevenção a incêndio da Bracel, e Rogério Prudêncio, coordenador, que vão falar sobre queimadas. Mário Almeida, bem-vindo aqui nos estúdios da Hot 107. Boa tarde, agradeço a oportunidade aí, podemos falar desse tema muito importante, que é a prevenção e o combate a incêndio em nossas estruturas da Bracel. Rogério Prudêncio, bem-vindo na Hot. Boa tarde, muito obrigado, é uma satisfação de estar aqui nessa emissora de grande audiência na região e podemos passar um pouco da nossa operacionalidade de prevenção e combate a incêndio florestal. Muito bem, antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem um oferecimento de Ike Fome. Baixe o app do seu celular e descubra você também porque todo mundo pede pelo Ike Fome. Frigol, final de semana tem que ter churrasco. E para ficar melhor tem que ter Frigol. Se for Frigol, é churrasco bom. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Quem tem LPNet tem sempre mais. 500 mega mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90 por mês. LPNet é fibra ótima. Feijão preto Safra Sul e feijão preto Ubirama. A linha premium da Safra Sul para a sua feijoada. Ao ir ao mercado, escolha a qualidade Safra Sul Alimentos. Cicobi Crediacilpa, 16 anos com você, porque aqui é a sua história que nos faz crescer. Precisa de medicamentos, cosméticos ou produtos ortopédicos? Procure a farmácia Unimed. Aqui tem gente, aqui tem medicamentos de qualidade, aqui tem Unimed. Exilor Energia e Alimentos, Safra 77. O melhor de nós para o mundo. Bom, mais uma vez, obrigado pela presença. Vamos falar de um tema extremamente importante e atual, né? Já que a gente está no momento mais seco aí do nosso ano. Alex, então vamos começar por você, né? Claro. Fala um pouco do trabalho de vocês e da importância dele para o meio ambiente e também para a população. Nós temos um trabalho principalmente de conscientização com as comunidades, para que eles evitem realmente esse tipo de incêndio e crimes, porque isso impacta bastante no meio ambiente. Em alguns combates que nós fazemos, a maioria acontece que alguns animais não conseguem fugir desse incêndio, às vezes, então isso impacta bastante. Às vezes a gente consegue até resgatar alguns animais, né, que são atingidos pelo incêndio. Essa questão de meio ambiente hoje, do dia que nós estamos com essa questão climática, então isso a gente tem que pensar da seguinte forma, que o preservar e evitar é um papel de todos, né? Um papel de todos na comunidade, no meio ambiente. A gente tem que preservar, a gente tem que ser um papel de todos, não só dessas equipes que são de combates a incêndio, porque o combater é o pior momento. Acho que nós trabalhamos com a conscientização, da preservação, né? Esse é o melhor caminho, porque o combate já é a última instância para a gente tentar todos os esforços para que não seja atingido pessoas, meio ambiente e assim. E agora falando com o Rogério, esse trabalho ele se limita, Rogério, apenas nas áreas em que a Bracel tem as suas parcerias ou parceria, e qual a importância do monitoramento? A principal importância do monitoramento é a gente dar ênfase na prevenção de combate a incêndio. Isso não fica só nas áreas Bracel. A gente combate em áreas nativas, em área de APP e em algumas comunidades bem próximas das nossas áreas, tendo em vista que a gente tem sempre o dever com a vida das pessoas que estão próximas às áreas da Bracel, as comunidades que estão próximas às áreas. Em virtude disso, a gente sempre está no local recebendo informações através da nossa central de monitoramento, que foi inaugurada no ano passado, mas que hoje a gente recebe de inúmeras informações do pessoal da comunidade, e contamos sempre com o apoio da comunidade para essa prevenção de combate a incêndio florestal. E Alex, você tocou num ponto importante, que a prevenção, né, é o ponto-chave desse trabalho, porque o combate, ou seja, já aconteceu. Muitas coisas já foram perdidas, né, muitos animais, muitas vidas, e também com relação ao meio ambiente, árvores e tudo mais. Esse trabalho de prevenção, ele resulta em bons números na prevenção de incêndios? Qual que é esse feedback que você tem? Isso resulta em bons números. Inclusive, com o trabalho de conscientização, né, que nós temos feito diante das comunidades, que às vezes elas acham que ela queimar uma matéria orgânica que está ali do seu terreno, que ela limpa, mas ela não faz uma proteção, ela não faz um acero, e ela queima aquilo ali porque às vezes é um costume, né, dentro do seu terreno. E às vezes está muito vento e ela não tem essa preservação, ela passa para uma área de vegetação próxima, ela não tem o treinamento, não tem o equipamento para fazer aquele combate,
começa a se estender. Então a gente tem feito esse trabalho junto à comunidade de apoiar em orientações, em fazer acero. Quando tiver uma situação de fazer um fogo desse que nós chamamos de queimada controlada, nós sempre mandamos uma unidade nossa para poder ficar preservando. Essa questão de jogar pontas de cigarro também, na hora que na estrada, né, ter que apagar a ponta de cigarro para poder jogar fora ou dentro de um recipiente, porque o incêndio ele começa sempre com uma pequena proporção e ele toma grandes proporções. Eu acho que a conscientização que a gente tem buscado junto com as comunidades, nós temos tido um resultado muito positivo, porque áreas que nós tínhamos incêndio anteriormente, depois dessa nossa campanha da Abracel, da nossa prevenção e combate a incêndio, nós temos os números bastante significativos, reduzimos bastante com esse trabalho de conscientização. E aproveitando, né, a resposta do Mário em relação a esses números, né? Agora falando com o Rogério em relação às queimadas, Rogério, tem aumentado de anos para cá? A gente entende que sempre há aumento. Quando a gente chega nesse tempo crítico, que o mato ele está mais seco, há bastante combustível nas áreas próximas tanto das próximas das áreas de plantio como das áreas da comunidade, como o Alex Mário colocou aí. As pessoas têm isso como se fosse uma cultura deles, né? Fazer aquela queimada controlada ali na sua área, onde quando o vento vem, acaba perdendo o controle e de imediato é feito um contato com a gente disponibiliza um H nossa, que é o grupo de ação rápida que a gente tem da brigada, e para poder estar ajudando as comunidades e onde tiver esse início e princípio de incêndio. A gente fala direto e a gente sempre coloca, nenhum incêndio ele começa grande, ele começa pequeno, podendo se agravar. Alex, você comentou sobre números, você tem esses números para passar pra gente? Nós tivemos no ano de 2021 para 2022, quando nós implantamos a nossa brigada, nós reduzimos em 97% nossas ocorrências, nossos índices de queimadas nas nossas áreas, tanto áreas da Abracel quanto áreas, né, de APP. Então nós tivemos, por exemplo, 516 registros de ocorrência. Dentre elas, 191 foram combates, 325 foram checagens. Então a gente, mesmo que seja uma fumaça, que a gente não vê uma grande proporção, nós encaminhamos uma equipe nossa ao local, porque é dali que começa um grande incêndio. E a gente faz a checagem. Às vezes é uma área que não está próxima à nossa área da Abracel, mas é uma área que a gente precisa monitorar, a gente precisa combater. Esses números têm sido muito significativos. Nós tivemos um aumento um pouco esse ano, por conta justamente desse aumento de temperatura. Os números desse ano estão sendo maiores do que o número do ano passado, até por conta de chuva. Ano passado nós tivemos muita chuva, isso atrapalha bastante. Quando não tem muita chuva, o tempo seco, ele é bem propício a ter um maior índice de incêndio. Mas nossos números estão muito bons em relação ao ano de 2021, reduzimos 97% de nossas ocorrências. Ou seja, não é só a conscientização... De queimadas, na verdade, né? Não é só a conscientização, mas também o fator climático é muito levado em conta, né? A questão da seca muito severa e prolongada e também o calor em excesso. E aí vem sim a ação humana que junta em tudo isso, né? Justamente. Quando tem a vegetação está muito seca, então o combustível ele tá propício a se propagar, né? O incêndio ele se propaga muito rápido, se estiver ventando, vegetação seca, e até uma ponta de cigarro ele entra em combustão muito rápido, muito fácil. E aproveitando, né, essas informações são compartilhadas aqui no Hot News. Rogério, agora falando que o fator humano, né, a iniciativa humana para o início de um foco ou de um incêndio, mas pode haver também a questão de ele acontecer naturalmente, Rogério? E se acontecer naturalmente, ele é muito improvável. A gente fala que nenhum incêndio ele começa só. Por estudiosos falam que o contato do calor com o vidro faz com que crie um grau e que pegue realmente incendie uma área de combustão. Mas eu acho que no momento agora é mais a ação do humano, né? A ação humana, né? Porque, como o Alex Mário falou, bituca de cigarro, muitas das vezes a pessoa passa num carro, acha que uma bituca de cigarro vai jogar ali e não vai ter um impacto. E tem um impacto gigante, quando a gente sabe que todo o fogo ele se inicia pequeno, mas se não tiver ninguém para combater, ele vai crescer e vai chegar numa proporção que vai trazer problemas para todo mundo, né?
E mesmo a própria garrafa, né? Se começar com a garrafa, tem ação humana também de deixar a garrafa justamente, ali, né? Sim, isso aí, exatamente. Questões de não só o cigarro, mas às vezes acender velas e tal, em alguns lugares, e aí às vezes ela começa a queimar, chega embaixo e aí entra numa combustão. Então, a conscientização é o melhor caminho. A gente tem que saber que quando a gente joga uma ponta de cigarro por uma janela de um veículo, às vezes acha que não tem uma vegetação ali, mas o vento vai levar aquela ponta de cigarro a um determinado local. Sim. Isso, o meio ambiente, as pessoas que vão ser prejudicadas, vão ser impactadas por uma ação única e exclusiva feita pelo homem. Certo. E caso a pessoa presencie uma queimada, como que ela deve proceder? Somente incêndios de grandes proporções devem ser comunicados? Não. Como nós falamos aqui desde o início, o grande incêndio, ele começa por um pequeno foco de incêndio. Então, todas as pessoas que identifiquem qualquer tipo de fumaça, qualquer início de incêndio, elas tendo essa possibilidade rápida de nos informar, nós trabalhamos com um grupo que nós chamamos de GAR, que é Grupo de Ação Rápida, ou seja, o tempo-resposta que você chega no princípio de incêndio é que vai lhe dar um bom resultado. Você chega depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas, esse incêndio ele já tomou uma grande proporção. Então, o combate ele vai ser mais difícil, o recurso ele vai ser mais difícil de ser empregado. Nós vamos ter que empregar mais pessoas, mais equipamentos, mais água. Ele já vai estar numa temperatura muito alta, dificulta até um pouco a nossa aproximação, porque o nosso combate ele é direto, né? Mas então, todo princípio de incêndio ele tem que ser informado de imediato. Não espere que o incêndio ele tome grandes proporções para você comunicar, tanto a nós da Bracel quanto órgãos de segurança pública, o bombeiro, né? O 193, que também faz esses combates a incêndio. Acho que o primeiro contato é o que nos dá uma condição melhor de resposta, de imediato. Tá certo, então. Gostaria de agradecer a presença de Alex, Mário e Rogério aqui em nossos estúdios. Alex, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade aqui. Nós agradecemos a Bracel, né, a vocês. Inclusive, nós temos uma campanha que são Amigos da Floresta. Então, nós temos um papel de chamar a comunidade da floresta para o nosso lado, no intuito de conscientizar elas e que elas possam nos informar. Nós trouxemos um kit, inclusive nós distribuímos esses kits, né, para a comunidade. Nós queríamos entregar esse kit aqui para vocês, um kit para um. Aqui nós temos o nome da Bracel, temos o nosso número 0800, temos um boné que tem escrito, inclusive, Amigos da Floresta. Nós chegamos no campo, nós encontramos senhoras, crianças utilizando esse boné e ficam muito felizes em estar utilizando. Esse dia nós chegamos para fazer um contato com uma senhora e ela estava conversando com um sobrinho dela. Ó, cadê o boné que você tava? Eu quero um. Aí nós conseguimos um boné para ela, ficou super feliz. Isso tem impactado bastante. Esse trabalho de Amigos da Floresta. Aproximação com a comunidade. Aproximação com a comunidade. Muito importante. E tem o 0800, né, Rogério? Sim, passa pra gente seu número. A comunidade ela desempenha um papel fundamental na prevenção de combate a incêndio. E atenção, os ouvintes da rádio Hot 77, nosso 0800 0800 709 1490, e temos também nossa central de monitoramento via WhatsApp, 99652 2565. Só reiterando para os senhores aí, 0800 709 1490. Nosso WhatsApp, 99652 2565. Contamos com a ajuda dos senhores. Muito bem. Eu queria só complementar mais uma coisa, se vocês me permitem, se ainda tiver tempo. Claro, claro. Porque as pessoas, às vezes, elas não têm noção do seguinte, que o incêndio, ele provocado, ele é crime. Ele está no artigo 250 de uma lei 2.848, que é crime você colocar qualquer tipo de fogo, né, cigarro, vela, em qualquer local que cause isso, impactos de queimadas. Então isso caracteriza crime. A pessoa pode ser reclusão, ela pode ter reclusão de 3 a 6 anos e pagar multa, né? Então qualquer tipo de incêndio ele caracteriza crime. Então vamos evitar queimadas porque é crime. São muito importantes, né? De suma importância, inclusive vou mostrar aqui no vídeo, né, o kit que nós recebemos gentilmente, viu, Mário e Rogério, de vocês da Bracel, e agradecer. Depois nós estaremos disponibilizando também, né, o 0800, inclusive já vou deixar aqui, 0800 709 1490. 0800 709 1490. Esse é o kit que nós recebemos com muita honra e com o dever da Hot 107
de estar contribuindo nessa grande proposta que é todo mundo, o exército de todos nós, contribuindo para que não haja incêndio de forma alguma. Mas sendo assim, temos o Mário, temos o Rogério e também um exército de grandes profissionais da Bracel que estão imbuídos nesse grande propósito de combater incêndios. Isso. Queria parabenizar e agradecer também, né? Eu e o meu amigo aí, Prudêncio, a toda a nossa equipe que nós chamamos de gladiadores da floresta. Exato. Então são homens bravos, são homens guerreiros, são homens destinados com um só propósito: apagar o incêndio. Então a todos eles o meu respeito, minha admiração, àqueles que trabalham conosco aqui, e nós chamamos de gladiadores da floresta porque são gladiadores. Muito bom. Eu respeito a minha equipe. Isso é muito bom. E aliás a gente vê o brilho nos olhos, né? Não só do Mário, do Alex Mário, mas também do Rogério. Eu acredito que toda essa brigada, todos esses profissionais devem também ter esse brilho de gladiadores do bem para o meio ambiente e para a população. Recebemos hoje no Hot News Entrevista Alex Mário Almeida, gerente de prevenção e incêndio da Bracel, e o coordenador Rogério Prudêncio. Muito obrigado ao carinho da audiência, a você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou Lincoln Augusto, junto com meu amigo e jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.